Evangelho que escreveu Lucas, o nosso amado Lucas, médico, irmão amado, companheiro do apóstolo Paulo. E nós vamos hoje refletir e mergulhar no texto do capítulo 5. Eu escolhi um texto que está nos versículos 17 até o versículo de número 26. Esse, como todos os outros, é um capítulo muito importante, por fazer parte ainda dessa introdução do livro de Lucas e revelar ainda parte do caráter do ministério de Jesus e também do próprio Jesus. Queria dar boas-vindas também aos irmãos que estão pela internet, que o Senhor os alcance também, onde e quando vocês estiverem, que o Senhor fale aos nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 5:17, eu vou ler na NAA. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados os fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E, não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e, por dentre as telhas, desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil de dizer? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor alguns minutos, dizendo e pedindo a Ele que Ele fale ao seu coração, que Ele manifeste a sua voz, a sua vontade na sua vida agora, que os seus ouvidos sejam limpos. Peça isso a Ele, feche os seus olhos, concentre-se na sua oração. Pai, nós ansiamos ouvir a Tua voz, entender, Senhor, a Tua vontade, Senhor, para nós nessa noite. Fala aos nossos corações, leva-nos à compreensão profunda, Senhor, daquilo que o Senhor deseja transmitir à Sua igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O poder do Senhor está sobre mim. Eu gostaria de olhar para esse texto com essa perspectiva. Não obstante, é uma frase específica que está no texto. Essa narração, diferente dos outros textos que nós escolhemos nessa série, ele também está narrado no livro de Marcos e no livro de Mateus. Então existem outras informações
que nós podemos encontrar nesses dois evangelhos. Antes que nós possamos seguir, meus irmãos, queria fazer apenas uma recapitulação. Lucas, ele está aqui ordenando os fatos da vida de Jesus para que Teófilo pudesse ter certeza da sua fé e dos ensinamentos que haviam sido passados a ele. Lucas, então, intencionalmente organiza isso para Teófilo, e nesses primeiros capítulos é muito importante nós repararmos que tem uma luzinha que o TDAH fica bem complicado se você ficar mexendo. Obrigado, irmão. Eu já estava lendo aqui, baixou uma luz, Obrigado, irmãos, Deus abençoe. Se o irmão ficar assim com um laserzinho, né, acaba com a pregação aqui. Então, em nome de Jesus. Amém. Bom, enfim. Então, Lucas tem esse objetivo. Porque nesses primeiros capítulos mostrar a ação do Espírito no ministério de Jesus. E primeiro, identificar Jesus para Teófilo. Quem era Jesus? Esse Jesus que Teófilo estava conhecendo, esse Jesus que Teófilo estava aprendendo desse Jesus. Então, Lucas procura falar uma linguagem adequada para Teófilo. Nós já falamos sobre isso, né? E no último sermão, especificamente, nós falamos de dois assuntos muito importantes. Primeiro, o reino de Deus é inaugurado, obviamente, por meio da mensagem de João Batista ao arrependimento, o convite de João Batista ao arrependimento. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto que nós aprendemos no sermão passado é que a apresentação de Jesus como cumprimento das promessas messiânicas, de salvação, não apenas do judeu, mas de todos os povos, e a forma com que isso é feito é muito peculiar. Jesus escolhendo um texto, Jesus citando um texto, Jesus dizendo que hoje havia se cumprido, ali naquele momento que ele lia, havia se cumprido a escritura de Israel, de Deus, e depois ele dá um exemplo de Naamã e também da viúva. Então ele cita dois exemplos de gentios para mostrar que essa salvação também tinha alcançado esse povo. E na verdade, no fim desse processo, a gente chega a um dilema. Como nós vamos reagir à mensagem de Jesus? Que é uma mensagem de arrependimento. Que é uma mensagem onde ele vai dizer, olha, hoje se cumpriu a Escritura. Não existe muitas maneiras de reagir a essa mensagem. Só existe duas. Ou você age com adoração, você se rende, ou você age com orgulho, você se endurece. Isso também cumpre a profecia de Simeão, no anúncio do nascimento de Jesus. E Simeão diz isso para Maria, ele fala, esse menino aqui vai derrubar muitos e vai levantar muitos. Quer dizer, não existe uma relação meio termo com Jesus, não dá para você ser meio termo de Jesus, entendeu? Ou você tem uma relação de adoração e prostração, ou você tem uma relação de orgulho e endurecimento. É isso que a palavra de Jesus vai produzir em nós. E quando nós começamos a enxergar Jesus, principalmente no capítulo 4, logo depois que Jesus fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, e nós falamos, né, sobre o Espírito Santo estar sobre mim e sobre nós, sobre a igreja, porque ele esteve sobre Jesus, não só enquanto ele foi tentado no deserto, não só quando ele foi batizado, depois tentado no deserto, mas também agora nas primeiras mensagens que Jesus vai anunciar, é o Espírito que leva ele a fazer todas aquelas coisas. E no final do capítulo 4, ele começa a descrever alguns atos milagrosos de Jesus, né? Ele vai curar algumas pessoas, ele faz algum resumo de que ele vai em algumas cidades e promove curas, e também cura a sogra de Pedro, etc. e tal. De novo ele prega nas sinagogas. E no capítulo 5, Jesus chama os primeiros discípulos também realizando um milagre que estava ligado também a uma questão muito peculiar do ministério de Jesus, que é o ensino. A relação que Jesus quer ter comigo e com você é uma relação de professor e aluno, de mestre e discípulos. Então, o ensino é o principal foco da identidade ministerial humana de Jesus. E por meio do ensino é que os milagres vão acontecendo, é para que os milagres eles vão confirmando o ensino da palavra de Deus. Eles vão atestando, eles vão comprovando. E cada milagre foi cuidadosamente escolhido para estar aqui, para nos trazer uma lição importante. Então, quando nós olhamos para um milagre na Escritura, nós não podemos simplesmente
achar aquilo que nós achamos. Nós precisamos entender que há uma intencionalidade do autor ao escolher aquele milagre específico. Por que eu estou dizendo isso? O último capítulo do Evangelho de João vai dizer que se nós fôssemos colocar em livros aquilo que Jesus fez ou falou, nós não teríamos condições de fazer isso, porque foram muitas coisas, foram muitas operações, foram muitas ações. Mas aquelas que tinham sido escolhidas foram colocadas para que nós pudéssemos crer que Ele é o Filho de Deus. Mais do que simplesmente Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Deus. E se nós ficamos escandalizados quando Jesus diz assim, hoje se cumpriu a Escritura, eu sou, o cumprimento dessa Escritura, se os judeus religiosos daquela sinagoga de Nazaré, uma sinagoga simples, que conheciam Jesus desde pequeno, ficaram escandalizados quando ele disse isso, agora, quando nós vamos para a cura do paralítico, Jesus aprofunda ainda mais essa relação identitária dele. E esse é o grande dilema que nós vamos nos achegar diante de Jesus. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós nos encontramos com Jesus, nós também não temos muitas opções. Ou nós reconhecemos Ele como Ele é, ou nós o rejeitamos. Não vai ter, de novo, um meio termo. Alguma coisa assim do tipo, eu vou fazer um Jesus adaptável aqui. Que é o que muitas vezes acontece conosco. E é essa a intenção, principalmente da série de Lucas. É demonstrar um Jesus da Bíblia. É demonstrar um Jesus que de fato é verdadeiro. Não um Jesus que a gente cria segundo as nossas próprias vontades. As nossas próprias intenções. Muito bem. Em Lucas, como eu disse para vocês, em todos os processos ali do capítulo 4, final do capítulo 4 e início do capítulo 5, uma multidão começa a acompanhar Jesus. E ele escolhe a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade ali da região do Mar da Galileia, que era uma região, assim, vamos dizer, de praia, vamos dizer assim. Porque era um lago, muito grande, mas era conhecido como Mar da Galileia. E essa cidade se torna a base ministerial de Jesus. Jesus vai para as outras cidades e volta para Cafarnaum recorrentemente no seu ministério até ir definitivamente para Jerusalém. E nesse texto especificamente, antes um pouquinho, eu gosto muito de destacar que essa frase que está no meio do texto do bíblico, no versículo ali, logo no início, no versículo 19, perdão. Me perdi aqui, só um minutinho. Aqui, no versículo 17 ainda, perdão. Finalzinho do versículo 17. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Isso me saltou aos olhos, porque logo, se você puxar um pouquinho a sua leitura para o verso 16, está dizendo assim, ele acaba de curar um leproso, ele chama os primeiros discípulos também no milagre, como eu disse, e ele, na sequência, cura um leproso. Por que Lucas escolhe um leproso para colocar ali? Porque ele começa uma sequência de curas de doenças incuráveis. E não eram só doenças incuráveis, eram doenças que... A maioria das doenças para aquele povo daquela época carregavam maldições junto com ela. Quer dizer, é por causa do pecado que você está doente dessa forma. E uma doença incurável era como se fosse uma maldição da parte de Deus. E ninguém podia ser curado sem antes ser perdoado dos pecados. Inclusive, essa sequência que Jesus apresenta aqui na cura do paralítico é para que eles pudessem ver que, na verdade, a autoridade em Jesus era para perdoar os pecados. A cura física era uma demonstração apenas de que essa capacidade, ela possuía uma autoridade delegada de Deus para que ele fizesse isso. E é bem interessante como Jesus arquiteta isso, e eu queria falar um pouquinho antes daquelas pessoas que estavam ali com Jesus. Naquela multidão, Jesus estava numa casa. Eu fico imaginando Jesus aqui, na nossa casa aqui na Livres Church. Como se essa fosse uma grande casa de Jesus e Jesus estivesse aqui para ensinar. E a casa, muito provavelmente, era uma casa de Cafarnaum, de classe média, não era uma casa muito grande, então era uma casa comum, de pessoas trabalhadoras comuns, não era ninguém importante, rico, então não era uma casa muito grande, não cabia muitas pessoas. Mas no versículo 16, olha que depois que ele cura, está escrito assim, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Isso é clássico do livro de Lucas. Você vai encontrar toda hora o livro de Lucas mencionando
Jesus buscando um lugar de solitude para orar e estar na presença de Deus sozinho. Mas isso atraía as pessoas também. Então logo depois que ele encontrava um lugar de solitude, parece que as pessoas vinham e procuravam tirar essa paz de Jesus, né? E ele, enfim, continuava ensinando e fazendo tudo isso e tal. Junto desta multidão, e aí por causa que já passou um pouquinho de tempo da narração de Lucas, Jesus já tinha alcançado uma certa popularidade aqui. Então, quer dizer, você percebe nesse texto que haviam pessoas de Jerusalém, da Judéia. Jerusalém e Judéia era muito longe, tinha que fazer uma viagem muito cara para chegar lá. Então, pessoas que estavam ali, tinham muitas pessoas de posse ali nesse momento. Muitos provavelmente, na verdade, o texto diz, né? Aqui fariseus e também mestres da lei, doutores da lei. E também essa multidão, né? Essa multidão de pessoas comuns, essa multidão de pessoas com condições de viajar a distâncias, e esses fariseus e saduceus, e mestres da lei. E eu acho que é importante a gente frisar um pouquinho e trazer para a nossa memória o que seriam essas pessoas, né? Fariseus era como se fosse uma religião da época, um grupo de pessoas, né? De leigos, que procuravam praticar, eles eram zelosos na prática da Escritura. Eles eram tão zelosos que eles colocavam uma cerca, não deixavam ninguém chegar. De tão difícil que era chegar nesse processo de se tornar um fariseu e de outras pessoas também praticarem a Escritura de Deus. Era tão zeloso, tão zeloso, tão zeloso que eles impediam muitas vezes as pessoas. Em outros momentos que Jesus vai se dirigir aos fariseus, ele fala assim, olha, vocês fecham as portas, né? Para vocês e para outros entrarem, né? E uma vez eu ouvi o próprio nosso professor, pastor Bernardo, falando em um dos sermões dele, sobre essa relação, quando ele falou sobre a oração do publicano e do fariseu, que foram diante de Deus e oraram, né? E o publicano se arrepende, ele bate no peito e diz, sou mau, eu sou um homem, e ele tem uma postura de humilhação, e o publicano, ou o fariseu, graças te dou, porque eu não sou como esse publicano, né? Que é um homem que trai a nação de Israel e tudo mais, e quem sai justificado é o publicano e não o fariseu. Então Jesus faz esse apontamento. E tem até uma mensagem, não sei nem se existe ainda essa mensagem na internet, e ele vai descrevendo a classe dos fariseus, e no final ele chega a uma conclusão que eu fiquei assim espantado, né? Quer dizer, que os fariseus daquela época se parecem conosco hoje. Nós detemos a religião, a verdade, nós somos aqueles que, enfim, zelamos, e a moral, e aquela coisa, e aí levantamos uma moral no casamento, mas obscuradamente nós maltratamos a nossa esposa, e etc, etc. Não tem verdade nisso, quer dizer, era uma típica ação dos fariseus, né, que é a hipocrisia. E então eu acho que a gente estava ali, naquela sala com Jesus também. Mestres da lei eram conhecidos como os escribas também, né? Ele vai citar isso no próprio capítulo 5, no versículo 21, ele não volta a falar de mestre da lei, mas de escribas. E era a mesma coisa. Agora, a curiosidade aqui é que a palavra que Lucas usa para traduzir essa expressão mestres da lei, não é a palavra comum que é usada em outros evangelhos. Ele traz uma palavra que aponta para como se fosse um advogado. Alguém que não só detinha o know-how interpretativo da Escritura, mas também advogava em favor dela. Ele era um homem dos tribunais, onde ele julgava, ele dizia, isso aqui é pecado, isso aqui não é, isso aqui é certo, isso aqui não é errado. É alguém que detinha ali a interpretação, não é? Eu não ouvi o Bernardo falar sobre isso, mas eu fiquei procurando quem seria esses mestres da lei aqui no nosso meio. E talvez seja eu e o Juliano. Porque a gente está ensinando para vocês algumas coisas aqui, né? Talvez sejam os teólogos que nós temos as referências, os comentaristas da Escritura, que detêm ali o ensino, a formação teológica, alguém que julga, que advoga a causa daquilo que é verdade, daquilo que é o texto bíblico e tal. Então nós estávamos lá também, líderes religiosos, pastores, né? Pessoas de influência que falam na vida de outras pessoas, que detêm a interpretação, a verdade, os teólogos, etc. Estavam ali. Esses mestres da lei estavam ali procurando ouvir a Jesus. O que ele está falando? O que ele está ensinando? Será que está certo isso? Será que isso tem a ver? E obviamente que a multidão, né? A multidão aqui, irmãos, aí está vocês, né? Está todo mundo estava lá.
Eu, você, o fariseu, o mestre da lei, os irmãos comuns ali que estão congregando, que estão querendo crescer no Senhor. E eu não gosto muito dessa palavra, né, mas é usada a palavra leigo, né, que não tem a formação teológica formal, né, oficial, vamos dizer assim. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é a palavra que é usada, né, para isso. Bom, portanto, então, após essa doença incurável, né, que ele cura a lepra, que representa aí o poder de Jesus sobre o pecado, sobre a maldição da morte, daquelas coisas que geram a morte. Então, Jesus vai para esse tempo de refúgio, e depois ele agora está ali, Lucas está narrando agora a cura desse paralítico, né? Mas eu estou muito inclinado, e quando eu vejo Lucas, eu já li várias vezes, reli esse texto e todo o livro de Lucas, nesse processo tem sido muito abençoador para mim também. Sempre que Lucas narra a manifestação do Espírito no ministério de Jesus, tem algum movimento anterior de uma solitude de oração. Quer dizer, irmãos, não existe poder de Deus sem oração. Não existe poder de Deus sem tempos a sós com Deus. Não existe poder de Deus sem uma vida dedicada à comunhão com Jesus. Não existe essa relação. Lucas, ele relaciona muito bem isso. Sempre que ele fala sobre o poder de Deus, sobre a ação do Espírito Santo de Deus, sobre a ação do Espírito do Senhor, fazendo milagres, promovendo curas e ensinando as pessoas, existia uma conexão com o tempo de oração de Jesus. Engana-se aqueles que acham que a espiritualidade ela é algo que cai do céu, que é um presente, uma dádiva de Deus, e que você vai se relacionar com o poder de Deus se você não se dedica ao tempo com o Senhor. Se você não coloca Jesus, Deus, na sua agenda. Não existe essa relação, não procede. E olhando para o verso 18, é muito interessante, não é? Que ele começa, depois que ele faz essa declaração de que estava ali os fariseus de longe e tal, ele diz assim: o poder do Senhor estava sobre ele para curar. E aqui é muito interessante essa afirmação. Em que sentido? A pergunta seria: curar o quê? Para curar como? E é exatamente isso que ele descreve na história. É muito interessante que os personagens dessa história, dessa narração, eles trazem consigo significados muito importantes nessa relação de qual é a relação que nós temos que ter com o poder de Deus. E essa é a minha questão aqui para os irmãos. Para que serve o poder do Senhor? Será que é para me favorecer e desfavorecer o meu irmão? Será que é para eu abusar? Será que é para eu ganhar e o outro perder? Será que é para eu ter casa própria? Será que é para eu ter bens, riqueza? É esse o poder que nós esperamos que o Senhor manifeste sobre nós, né? Em outras traduções estão as virtudes de Deus que por meio do Espírito do Senhor estavam sobre Jesus. Meus irmãos, entender bem esse propósito, essa relação, é fundamental para a gente seguir no livro de Atos e nos tornarmos um discípulo de Jesus. É muito importante porque nos atos do Senhor, o fundamento desse poder se encontra na pessoa de Jesus, e mais do que isso, na pessoa do Espírito Santo derramado por causa de Jesus. E muitos de nós, eu temo que nós tratemos o poder de Deus com leviandade, de forma simplesmente emocional, ou de forma simplesmente estética. Mas a palavra aqui, por meio de Lucas, Mateus e Marcos, diz: o poder do Senhor estava sobre ele. Sobre ele quem? Jesus, meus irmãos. Ou seja, o poder da cura não está em mim e em você. Está em Jesus, o nosso Senhor. O poder da manifestação que nós vimos aqui, nós vamos ver, está em Jesus e não em nós. E Jesus vai... E você acha que Jesus é poderoso, irmãos? Você acha? Jesus é poderoso? Amém?
Quem aqui acha que Jesus tem o poder de Deus sobre ele? Levanta a mão. Aleluia, glória a Deus. Estamos na rua Azusa. Para que serve esse poder, irmãos? Essa é a relação que esse texto vai nos ensinar. Eu espero que você, observando as minúcias desse texto, você possa aprender essa relação e como você faz parte dessa relação e como você precisa fundamentar essa relação na pessoa de Jesus. Por isso que eu vou fazer aqui um merchan aqui para o nosso irmão Raul. Por isso que eu acho muito legal aquele verso da música que nós cantamos aqui hoje. Neguei o pão, estive satisfeito. A pergunta é: Jesus é suficiente para mim e para você? Ou nós estamos querendo Jesus e mais alguma teoria? Jesus e mais alguma coisa? Jesus e mais algum outro poder? Ou talvez Jesus e mais algum posicionamento na igreja? Talvez algum cargo? Talvez algum ministério? Não, é Jesus e mais a ação da minha vocação. Não, é Jesus e mais um carro novo. É Jesus e mais a cura do câncer do meu parente, na minha vida, na vida do meu irmão. É Jesus e mais alguma coisa. Reflita sobre isso um pouco. Existem 4 níveis de relacionamento nas Escrituras que nós percebemos essa relação com esse Jesus. Eu sempre digo isso aqui, todas as vezes que eu tenho oportunidade. Nós podemos nos relacionar como criaturas. Deus nos criou. Com o que a criatura se relaciona com Deus? É com o poder de Deus. A relação, irmãos, a relação com o poder de Deus, preste bastante atenção nisso, é a relação mais basilar que nós podemos ter com Ele. É como a relação de um bebê. Um bebê, ele não tem voz, ele não sabe explicar o que ele está sentindo. Então o que ele faz? Ele chora. E que ele chora por quê? Porque ele quer uma mamadeira. Ou ele chora por quê? Porque está incomodado, ou porque ele precisa trocar fralda. Ele grita, ele berra. O que ele relaciona com o quê? Ele é completamente dependente do seu pai e da sua mãe. E ele se relaciona com esse poder que o pai e a mãe têm sobre ele. Que o pai e a mãe vai exercer sobre ele. A outra relação é a relação de servo. Aí a relação sobe um pouquinho. Eu já continuo me relacionando com o poder, mas agora eu desejo me relacionar com os mandamentos, com as ordens. O que ele está dizendo para eu obedecer? Eu quero servir, eu quero obedecer. É um degrau acima. Quando Jesus vem e ensina os seus discípulos, ele sobe mais um degrau. Ele fala: olha, não vos chamo mais servos, mas amigos. João capítulo 15. Por quê? Por que não servo mais? Porque o servo não sabe direito por que ele está obedecendo. Ele obedece o que falou, mandou, eu obedeço. Missão dada, missão cumprida. Os soldados aqui presentes. Né? Não importa saber por quê. Agora, o amigo, ele começa a sondar o coração. Ele se relaciona com os planos, com as promessas, com os desejos, com as vontades. Mas também não é a relação mais excelente que nós podemos ter, como eu já falei aqui para os irmãos em outras ocasiões. A relação mais excelente que nós podemos ter com Deus, nesse sentido, é a relação de filiação. Por quê? Porque os filhos agora começam a se relacionar não mais apenas com o poder. Sim, os filhos se relacionam com o poder de Deus, muito facilmente. É uma aquisição contínua, né? Você não deixa de se relacionar com aquilo para se relacionar com outro. Depois de mais maduro, você se relaciona com as ordens, com os mandamentos, você quer obedecer a Deus. Depois você agora continua se relacionando com o poder, continua se relacionando com os mandamentos, mas agora você quer se relacionar com os sonhos, os planos, as promessas, você quer fazer parte desse processo. Mas o relacionamento mais excelente é o relacionamento de filho, que é quando você se identifica, percebe essa identidade de filho. E aí o filho identifica com o quê? DNA. Ele se identifica com o caráter de Deus. Para ele, o caráter de Deus é suficiente. Deus não precisa fazer nada para ele. Deus não precisa dar nenhuma ordem. Deus não precisa participar de nenhuma promessa. Basta a presença de Deus. Ele olha e contempla as características de Deus. E ele se sente satisfeito. Por quê? Porque o filho agora vai imitar a Deus. Imitar o pai. E, irmãos, é isso que está em jogo aqui.
por incrível que pareça, é isso que está em jogo nesse processo aqui. Nós vemos isso na vida desse paralítico. Ele chega carregado em sua maca, né, por alguns amigos. Marcos vai dizer que são 4. Na vida é aquela história, né? Você precisa ter 4 amigos, irmão. Conhece aquele ditado? É verdade. Levaram ele. Ele chega carregado por pessoas, totalmente dependente. Criatura, não tem nenhum poder, não consegue se expressar de nenhuma forma, depende. Ele desce, mas quando ele se encontra com Jesus, eu costumo dizer que ele saiu, né? Ele entra sendo carregado pela maca e sai carregando a maca. Percebe? Tem uma beleza nessa relação. Tem uma intencionalidade em Lucas de fazer isso, né? No escrito da Bíblia. Ele entra carregado e sai carregando. O que é isso, irmãos? Autonomia, liberdade. O encontro com Jesus produz liberdade, autonomia, mas é uma autonomia dependente. Você depende completamente do seu Senhor, do seu amigo, do seu Deus, para nomear. O que é autonomia, né? Pessoal, a gente fala de autonomia, todo mundo uhul. Mas autonomia é auto-nomear. Você autonomeia, você define as coisas. Você tem maturidade suficiente para definir quem você é, as suas escolhas, as suas decisões. Essa autonomia que é produzida, esse cara carregando a maca agora, ele dependia da maca, agora ele carrega a maca, ele que define onde é que a maca vai. Se ela vai ser usada ou se ela não vai ser usada. Por quê? Porque Jesus deu essa autonomia para ele. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Mas é uma autonomia dependente, é um paradoxo, né? Como é que funciona uma autonomia dependente? É porque para você se autonomiar, você precisa dessa contemplação de quem é Deus, de quem você é em Deus, e essa sua identidade vai sendo definida. E por que eu escolhi esse texto propriamente dito, irmãos? Porque Lucas usa pela primeira vez uma expressão muito importante para a nossa série como um todo, que é a expressão filho do homem. É uma expressão enigmática que muitos estudiosos, mas nossa, hoje sabemos, é o Filho de Deus, né? É a expressão que Jesus, ele mesmo se autonomeia. Ele diz, o Filho de Deus. É para que saibam que o Filho do homem tem autoridade para fazer as duas coisas. Está vendo como Jesus se autonomia? Mas a nomeação de Jesus sobre si mesmo, essa autonomia depende do Pai. Isso é muito bonito. Por quê? Porque Filho do homem é a expressão que Jesus escolheu para se referir a si mesmo, mas não apenas como um ministério humano de Jesus, como aquilo que Jesus estava fazendo ali no dia a dia. Mais do que isso, há um tom profético, né? Essa expressão é usada no Velho Testamento, principalmente por Daniel, quando ele fala de algo muito importante. Nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho, só queria dar uma pincelada, quando nós formos falar do versículo ali. Mas tem mais um significado, além de nomear profeticamente o Messias, além de nomear as características que Jesus carregava sobre si, porque ele era filho de Deus, ele não era só apenas o Messias político, social, mas ele trazia então a nomeação de Deus, a autoridade, a capacidade do próprio Deus para realizar aquilo que ele realizava. Então é mais um pouquinho do que a ideia que a gente tem, né? E tem mais um significado também que na verdade eu vou falar no finalzinho, que é o significado mais importante do que seria filho do homem. Veja bem, uma coisa importante. Quando Jesus citava que ele era o filho do homem, as pessoas não ficavam bravas com Jesus. Então, para os primeiros ouvintes daquela época, quando eles ouviam filho do homem, eles nem... Grande parte, irmãos, do público de Jesus era analfabeto. Vivia da tradição oral, eles não sabiam. Então, poucas pessoas faziam... Inclusive, os mestres da lei e os fariseus não ficavam bravos com Jesus quando ele usava filho do homem. É quase que uma expressão assim atenuante, mas eu acho que um dos autores que eu pesquisei, quando ele foi
fez uma ligação no Velho Testamento da palavra que foi escrita, eu achei fundamental para a gente entender esse texto. Por que Jesus cita, para que vocês saibam que o Filho do Homem. Ela é citada 26 vezes no livro de Lucas, 87 vezes no Novo Testamento, 80 e poucas vezes no Novo Testamento. A expressão é citada. Como se Jesus, algumas, e ela basicamente tem 3, vou segurar, o TDAH está querendo adiantar aqui. Muito bem. No versículo 18 e 19, o que é importante a gente entender agora nesse desenvolvimento, né? Que um resumo, né, que carrega não só essa narrativa do capítulo 5, como um todo no livro de Lucas, seria, se eu pudesse resumir, sabe, como uma frase, seria: Jesus é o Rei. Amém? Jesus é o Rei. O Rei é o reino. E o reino está presente. Essas 3 realidades se desenvolvem nessa narrativa. Jesus é o Rei. O Rei é o reino. E o reino está presente. E eu queria mostrar isso para você nessa história, né? Nos versículos 18 e 19, é muito interessante de que como esse milagre... É quase que uma história de conversão aqui, tá? A gente podia talvez escrever um livro de como nós nos convertemos por meio desses versículos. Nós não viemos a Jesus porque nós queríamos, alguém nos trouxe, né? Assim como aqueles amigos levaram aquele paralítico. O paralítico não tinha fé para levar a si mesmo para ser curado. Aqueles amigos levaram ele porque tinham fé em Jesus. Eles não tinham fé que Jesus podia salvar e perdoar os pecados daquele paralítico. Eles tinham fé que Jesus podia curar, porque eles haviam ouvido que a fama de Jesus curava. E veja bem, esses homens, eles não só conheciam a fama de Jesus, né? Mas essa fé promoveu uma ação. Eles fizeram alguma coisa, né? Eles não ficaram só, eu conheço Jesus e tal. Gente, a primeira lição que a gente aprende, não existe fé sem transformação. Não existe fé sem passos dados. Não existe fé sem ações tomadas, sem decisões tomadas, sem comprometimento. Essa fé que trazia a possibilidade do milagre não era somente do paralítico, que dificilmente recusaria, né? Imagina, o paralítico, vamos levar você para Jesus. Aí para ele, não vou não, não quero ir. Talvez ele até tenha falado isso, mas fica quieto aí, você não pode, eu pego aqui, vou levar você. Inclusive, Jesus não deixa claro de que fé ele está falando ali quando ele olha para o paralítico que desce naquele momento. Agora, veja só, não é só uma fé que age, tá? A gente é muito Nutella com relação aos aspectos de fé. Os primeiros obstáculos que aparecem, nós paramos. Meus irmãos, esses homens enfrentaram obstáculos terríveis. Eu não sei vocês, né? Os bombeiros, acho que eles podiam ajudar a gente, mas esses Marcos e Mateus vão dizer que são 4 e que eram amigos. Em Lucas ele não se preocupa em citar isso. Mas esses caras enfrentaram a multidão, né? Quer dizer, é por isso exatamente eles estavam ali, a multidão estava impedindo esse paralítico chegar diante de Jesus. Dentro dessa multidão, fariseu, né? Nós aqui, os mestres da lei, estavam lá, fazem parte da multidão, impedindo os mais necessitados de chegar a Jesus. Por quê? Porque a multidão, ela só pensa em si mesma. A multidão é egoísta. Ela não está preocupada, tem um paralítico, problema paralítico. Quero ver o meu aqui. Esses caras enfrentam a multidão. Eles vêm, não encontravam lugar, a multidão impedia ali. O peso de carregar um homem numa maca, irmãos, os bombeiros aí me ajudem. Negócio, tipo assim, difícil. A Bíblia não cita a distância que eles percorreram, né? Mas, irmãos, daqui a ali você já treme tudo. Fica queimando, assim, o braço. Esses caras venceram isso. Olha a fé que eles tinham. Eles venceram a dor de carregar um cara por alguns minutos aí, por algum período, eu não sei qual o tempo, né? Mais do que isso, eles subiram, as casas naquela época tinham escadas laterais, porque o teto também fazia meio que parte da casa, era um teto mais
mais firme, né? Com madeira trançada, palha, etc. e tal. Inclusive Lucas não cita muito bem, quando ele fala telha, ele usa uma linguagem muito gentílica, assim, que muito provavelmente também poderia ser telha, mas era um eirado, né? Ladrilho, né? Que era palha com barro, etc. e tal. Eles iam betumando aquilo ali, e eles usavam a parte de cima também das casas para poder secar roupa, né? Fazer aquela festa na laje, lá tinha esse negócio naquela época aí. E aí eles sobem essa escadinha que dava acesso ao telhado e abrem um buraco nesse lugar, nesse telhado, né, nessas telhas. E por entre as telhas, diz o texto, que eles descem. Irmãos, olha isso. Eles descem o cara na corda, né? Rapel, né? Os 4. Olha o que a fé desses homens produziu. A fé produz transformação, ela produz mudança. Uma fé estagnada não é uma fé. Uma fé estagnada não reconheceu Jesus, não entendeu que Jesus pode fazer, quem é Jesus. A fé em Jesus não nos deixa do mesmo jeito. Ela promove esse encontro, ela promove esse confronto, esse encontro com Jesus. E mais do que isso, ele rompe barreiras. A gente está muito assim, sabe? Poxa, não, está tendo assim, fechou a porta aqui, fechou a porta ali, Deus não quer que eu vá, porque olha, não é a vontade de Deus. Peraí, gente. Que negócio é esse? Que falta de certeza nós temos tido com relação à vontade de Deus? Por quê? Porque nós estamos fracos de reconhecimento de quem Ele é. Eles fazem tudo isso, irmãos. No versículo 20, Jesus olha para eles e fala assim, cara, vendo a fé, Jesus disse ao paralítico. Veja, Jesus de novo, ele não fala que fé que ele viu ali. E de novo, né? O paralítico aqui, nessa história, é quase que só o receptor da graça e da ação de Jesus. Ele não pede para ser curado. É meio que os caras descem na frente de Jesus. Jesus estava ensinando, estava pregando. Imagina descer alguém pregando. Irmãos, que loucura é isso? Estou pregando aqui, ensinando a palavra de Deus. De repente desce um cara na minha frente. Jesus não fica bravo com isso, percebe? Ele não repreende os caras. Primeiro por ter destruído o telhado, né? Se fosse qualquer fariseu ou mestre da lei, os caras destruíram o telhado, tem que pagar. Por que ele não faz isso? Irmão, Jesus é construtor. Alguns buracos são permitidos porque depois ele pode construir de novo. Ele é carpinteiro, ele sabe reparar buracos no telhado. Ele sabe reparar buracos na parede. Ele permite pequenos buracos, pequenas coisas que nós podemos para chegar diante dele. Ele é o carpinteiro. Por isso ele não fica bravo com esses caras. Ele não está dentro de uma bolsa da religião, que as coisas têm que acontecer do jeito que tem que acontecer. Ele está aberto para os mais necessitados, para os mais carentes, para aqueles que precisam mais da sua ação. E mais do que isso, para aqueles que demonstram essa fé em ação. Jesus está ali, pronto para atender-nos. Agora, o mais curioso é que ele olha para o homem, a fé salvou, e eu sei que Jesus fez isso de propósito, né? Eles não pediram, o paralítico não pediu, ele olha para o homem e diz assim, homem, no texto de Lucas diz isso, né? Homem, os teus pecados estão perdoados. Meu Deus, que derrota, né? Os caras fazem tudo isso para o cara ser perdoado no pecado, só isso? Só perdoar pecados? Será que só isso é tão simples? Mas nós nos enganamos, meus irmãos, que Mateus e Marcos citam duas palavrinhas a mais de como Jesus tratou esse paralítico. É muito interessante. O paralítico não pede. Ele não tem voz ativa no texto. Mas Jesus diz assim, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, em Mateus ele fala. Sabe o que mais ele fala? Ele fala assim, filho. Olha a sensibilidade de Jesus. Estava diante de Jesus ali alguém que tinha uma doença incurável, que muito provavelmente tinha sido desprezado pela sua família, como no leproso. Como no leproso ele não precisava tocar o leproso, como no leproso ele não precisava, como em outros lugares ele não precisava fazer nada, ele só podia ter falado, faz aí, ser curado. Mas ele diz assim, tenha bom ânimo. Quantos de nós estamos andando desanimados por aí, né? Chegamos diante de Jesus, Jesus tem que falar assim, anima-se, anime-te.
Você está diante do seu Deus. Mas mais do que isso, ele não só procura emocionalmente tocar a vida desse paralítico, mas ele diz assim, filho. Ele usa a palavra filho como alguém que era pai e filho, Abba e o filho. O Apá dos coreanos, para os dorameiros. Ele fala com uma linguagem carinhosa, do tipo assim, você não está jogado, você tem família, olha os seus amigos aí. Eles te trouxeram aqui. Você faz parte da minha família. Você foi rejeitado durante todo esse tempo, mas você está incluído na minha família. Não importa se você é paralítico ou não. Perdoados estão os teus pecados. Por quê? Porque o maior problema da humanidade, irmãos, é o pecado no nosso coração. É a nossa depravação. É a nossa miséria interior. Nenhum milagre é suficiente para quem não tem um coração convertido. Nenhuma dádiva é suficiente para quem não tem um coração convertido. Nenhuma ação do Espírito do poder de Deus é suficiente para quem não tem um coração convertido e salvo, liberto dos seus pecados. Da autonomia que Gênesis 3 produziu no homem, da independência de Deus. Nada vai satisfazer você. É por isso que Jesus intencionalmente não somente cura as suas emoções, o seu psicológico, e inclui-o numa família, a família de Deus, mas também agora o liberta de toda a culpa da autonomia gerada pelo pecado de Adão e Eva. Esse é o nosso grande e maior problema, e esse é o nosso grande e maior milagre, a conversão dos nossos corações, meus irmãos. Nenhum milagre se compara à conversão dos nossos corações. O mal de todos é o pecado. Em seu reino, embora todos aguardassem um rei militar, um rei político, um rei forte, Jesus vem para ensinar um outro caminho para Deus e sobre si. Esta é a autoridade para resolver e reverter o que realmente precisa de solução. Todo mundo conhece aquela história, né? Daquele papel que tinha um mundo todo quebrado, todo rasgado, e ninguém conseguia juntar, ninguém conseguia fazer, e de repente uma criança chega, cada um conhece essa história de um jeito, essa criança então vem com o quebra-cabeça resolvido, e todo mundo se espanta, mas o que você fez? É porque eu virei, atrás tinha a figura de um homem, o planeta eu não consigo entender muito bem, mas o homem eu consegui, e aí juntou o homem, quando ele juntou o homem, o planeta estava feito do outro lado. Essa é a relação principal que o poder de Deus vai agir em nós, irmãos. É perdoar os nossos pecados. Tem de bom ânimo, filhos. Sabe uma coisa que acontece? Logo em seguida, os fariseus começam a pensar. Isso é uma blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados. Eles estavam certos ou errados, irmãos? Responde. Certos ou errados? Certos. Eles estavam certos, a religião deles estava certa. Só Deus pode perdoar pecados. Então qual foi o erro desses homens? Não reconhecer Jesus como esse Deus. Porque ou você se relaciona, ou Jesus é o seu Deus, ou ele não é nada seu. Esse foi o problema daqueles homens. E Jesus tentou ajudar. Meus irmãos, as nossas mentiras podem enganar os homens, mas a Deus não engana. Após o acolhimento profundo que Jesus fez ao paralítico, dando ânimo a ele, inserindo ele num ambiente afetivo, de pertencimento, de acolhimento, de aconchego.
Jesus aprofunda a sua revelação identitária com os seus presentes ali, com a sua audiência. Ele diz agora, ele não é só o cumprimento das promessas messiânicas do povo de Israel. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Agora as pessoas não tinham mais agora que ficar brava com ele, porque ele falou que era o cumprimento das promessas em Isaías. Não, agora ele estava dizendo, eu sou o próprio Deus. Para mostrar para vocês. Ele faz o segundo milagre aqui, que é conhecer os nossos corações. Ele conhece o íntimo dos corações. Aqui nada está alheio a Jesus. Ele sabe exatamente o que nós estamos pensando nesse momento, agora. Profundamente em nossos corações, Ele sabe o que está ali dentro. Eu me lembro de uma afirmação do Dr. Russell Shedd, falecido Dr. Russell Shedd, um grande teólogo. Ele dizia uma frase muito interessante, né? Que é a seguinte: triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braço, sem perna, com seus olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas da vida ficarão nos nossos corpos, nos nossos corações, nas nossas almas. Mas no grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas e estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. Porque os nossos pecados estão perdoados. E ao conhecer o coração daqueles homens, fica clara a profecia de Simeão se cumprindo. Uns serão levantados e outros serão derrubados. O texto é claro em mencionar que nenhuma palavra havia sido proferida, mas os pensamentos de reprovação interna, os questionamentos, as impurezas dos pensamentos dos líderes religiosos e pessoas em posição de autoridade estavam expostos a Jesus como uma tela de cinema. De fato, seu erro não foi questionar que o perdão de pecados só poderia provir de Deus. Era isso que realmente a Escritura estava ensinando. No entanto, sua religião e interpretação os impedia de reconhecer a divindade de Jesus. E é exatamente por causa deles, é por causa da incredulidade desses homens, que Jesus diz as declarações dos versículos 23. Para qualquer pessoa havia uma ligação íntima de doenças incuráveis à maldição, como nós já falamos aqui. E todos acreditavam que não poderia haver a cura dessas doenças sem que antes houvesse perdão dos pecados. Eu acho que muitos de nós ainda pensam assim, né? Eu converso com muitas pessoas que olham para pessoas fragilizadas e que veem, por exemplo, o juízo de Deus em ações como as que aconteceram no Rio Grande do Sul. E dizem, era o pecado. Uma nação idólatra. Olha, eu tenho que concordar que sim. Porque o nosso pecado destrói o nosso mundo, irmãos. Mas por que eles e eu não? Se eu sou tão pecador quanto eles. Os pecados e as tribulações e as angústias e as dores dessa vida servem para que Jesus nos guie a um caminho de adoração verdadeira. E segundo, servem para a manifestação do poder de Deus em nossas vidas.
Estou terminando aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão de alma e do espírito, das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Foi isso que Jesus fez com aqueles homens. E foi isso que Jesus fez, fazendo isso com aqueles homens. Se dirigiu ao paralítico, nos versículos 23. E disse ao paralítico, aqueles homens, o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levanta, tome a sua cama e vá para casa. Para que vocês saibam que eu tenho a autoridade, o poder de fazer os dois. Ele se dirige ao paralítico e dá uma ordem. Ele olha para o paralítico e diz assim, levanta, pega a sua maca e vá para casa. E aquele paralítico não tem nenhuma opção a não ser obedecer à voz do Todo-Poderoso diante dele. Talvez aquele paralítico, a Bíblia não nos informa, tivesse os seus músculos atrofiados. Para que ele andasse, ele precisaria de meses e meses de fisioterapia. Mas a obediência à palavra do Senhor criou músculo naquelas pernas onde não existiam. Ele simplesmente é tonificado, ele recebe a fisioterapia do céu. Ele levanta daquela situação, toma a sua maca em autonomia e sai daquele lugar glorificando a Deus. Eu sempre digo que as ações do poder de Deus não são para glorificar a nós mesmos. E muitos de nós vivemos essa relação. Nós queremos o poder de Deus porque queremos a glória para nós mesmos. Quando Elias destruiu as intenções dos profetas de Baal, mesmo estando errado, não era aquela a vontade de Deus. Ele estava em desobediência, meus irmãos. E Deus o ouve. Deus não está encaixotado na caixinha da nossa religião. Ele não está nesse templo, nessas paredes. Ele está nas casas de Cafarnaum. É lá que o milagre vai acontecer. Não é aqui. É na sua casa. Quando você abraça os seus filhos e ora por eles. Quando você olha para sua esposa em depressão e você estende a sua mão e clama ao Senhor do Deus dos exércitos para ministrar a cura sobre a sua esposa. Quando você olha para o seu marido em dores, em angústias, em depressão, em pecados e você perdoa. É lá que o milagre vai acontecer. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. E a declaração do batismo de Jesus, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, é a realidade do que estava acontecendo naquele lugar. Aquele paralítico não pôde recusar obedecer à voz do Todo-Poderoso. Nada nesse mundo recusa obedecer à voz do Todo-Poderoso. Se Deus determinar uma palavra, se Deus disser, vai acontecer, queira você queira ou você não queira. E ele diz, o Filho do Homem tem poder para fazer isso. Especificamente aqui, ele é citado com esse poder de perdoar pecados, que é o poder que Daniel 7 evoca na sua profecia. Ele conecta com Daniel capítulo 7, e também tem um livro apócrifo que cita também o mesmo contexto, Enoque, primeiro Enoque, também cita historicamente essa relação e essa afirmação, mas o que me chama mais atenção para concluir aquilo que a gente já tinha dito, é que no contexto do ministério terreno, humano de Jesus, incluindo o poder para perdoar pecados e de suplantar o sábado, porque logo depois você vai ver Jesus bagunçando o sábado aqui, e ele fala assim, é o seguinte, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o Senhor sobre todas as coisas. Ele vai bagunçar aquela harmonia religiosa que havia ali entre aqueles homens. Mas percebam
que Jesus não apela a esse título apenas para humanizar a sua ação, mas também para torná-la a manifestação do próprio Deus, como é nesse caso, né? Como a gente diz, especificamente nesse texto. Olha o que está escrito em Daniel capítulo 7, versículo 13, diz assim: eu estava continuando a olhar nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o Filho do Homem. Olha que interessante, ele diz assim: ele dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele, e foi-lhe dado domínio e glória e o reino. Domínio e glória e o reino. Jesus é o Filho do Homem. Ele é o rei é o reino, e o reino está presente, e se o reino está presente, os paralíticos levantam. Porque obedecem ao rei. O mais curioso aqui é que Jesus escolhe se referir a esse atributo na terceira pessoa. Isso quebrou meu coração, irmãos. De verdade, quando eu estava estudando, eu fui profundamente tocado por isso. Eu disse, por que ele fala assim, eu sou o Filho de Deus? Ele era o Filho de Deus. Por que ele fala na terceira pessoa, né? Parece uma pessoa meio desorganizada, né? A pessoa fala meio na terceira pessoa, né? Eu fiquei orgulhoso, né? Eu fui como aqueles fariseus, aqueles mestres da lei. Jesus, está errado, você tem que falar, eu sou o Filho do Homem. Não é assim que a gente ensina no mundo? Não é assim que a gente ensina os nossos filhos? Se você apanhar na escola, bate de novo. Você não pode ser humilhado assim. Mas Jesus escolhe se dirigir o atributo na terceira pessoa para que o que aconteceu com esse paralítico aconteça sempre no seu ministério. O paralítico não disse glória a Jesus que me curou, ele disse glórias a Deus. Jesus em todo o seu ministério apontou para o Pai. Ele não apontou para si mesmo. Demonstrando um ministério de humilhação. Nós temos um rei profundamente humilde. Nós temos um rei que sofre as nossas dores por nós mesmos, por nós. Nós temos um rei que aponta para a glória apenas de Deus. Para onde a sua fé transformadora está apontando? Será que é para você mesmo, para as suas carências, para as suas necessidades? Ele veio carregado pela maca, e saiu carregando a sua maca, autonomia dependente. A ordem de Jesus não pode ser recusada, esta é a força das palavras de Deus. Não se recusa a obediência. Ele foi apresentado pela fé dos seus amigos, ele não tinha fé, talvez alguma. Ele não pediu pela salvação, ele não pediu pelo perdão. Ele foi livre dos seus pensamentos e sentimentos atormentadores. Foi chamado de filho, e o próprio Jesus disse, anima-te. Assim somos alvo das palavras de Deus. Nós somos o alvo das palavras de Deus. E a obediência se torna inevitável, meus irmãos. O universo obedece à sua voz, e ao seu comando nenhuma criatura ou poder ousa se rebelar. O conhecimento do poder de Deus nos leva à obediência imediata e irrestrita. Lucas é muito hábil em dizer imediatamente. Ele não pensa, será que eu devo, mas eu não tenho condições. Ele imediatamente obedece. Irrestritamente obedece, sendo o próprio Deus o provedor de tudo que ele precisava para andar. A musculatura, a força,
a motivação, e você acha que pode buscar isso em você mesmo. Aqui nesse verso tem um paralelo textual com o último sermão que nós tivemos de Lucas. O Espírito de Jesus, que é apresentado nas profecias do cumprimento, ele diz: hoje se cumpriu as Escrituras. No final, no versículo 26. Queria levar você a ler esse versículo. O Lucas escreve: hoje vimos coisas extraordinárias. A palavra que traduz extraordinárias é a mesma palavra que traduz paradoxo. Hoje vimos um paradoxo da graça de Deus. Um pecador e um santo se encontraram. E o resultado foi: toda a paralisia foi eliminada. Quais são as paralisias das nossas vidas? Nós nos enxergamos aonde aqui nesse texto? Nós somos os amigos que temos a responsabilidade de levarmos outros e desconstruirmos as paredes da religião para alcançarmos pessoas que não alcançaríamos se não estivéssemos dentro das paredes das nossas limitações. Nós temos fé suficiente para levar outros amigos na frente de Jesus, porque sabemos que Jesus pode curá-los, pode abençoá-los. Ou nós somos como um paralítico, estamos totalmente parados, inertes, e não simplesmente dependemos, e chegamos diante de Jesus e somos alvo apenas do seu olhar, da sua voz, do seu poder. E para encerrar, nós orarmos, algumas perguntas. Como é a minha relação com o poder de Deus? Onde me encontro? Eu me identifico mais com os fariseus e mestres da lei, que questionam os métodos, a divindade, o poder. Ou como os amigos do paralítico, ou, enfim, com o próprio paralítico ou com o próprio Jesus. Se o poder de Deus estava sobre Jesus, o poder de Deus está sobre nós. O poder de Deus está sobre a igreja. E o que nós fazemos com esse poder? Guardamos para os nossos privilégios e benefícios próprios? Como está o nosso nível de relacionamento com Jesus? Nós somos apenas criaturas, me dá, ou eu já estou me relacionando com as belezas do caráter de Deus, são suficientes para mim? Que área da minha vida está paralisada e precisa da cura de Jesus? Calma. Você e eu estamos dispostos a obedecer à voz dele? Levanta, toma sua maca e vá para casa. Você se sente animado, animada em ser um filho de Deus, perdoado e curado por Ele? Ou eu estou entre os religiosos, sem conseguir enxergar o poder de Jesus para perdoar-me e para curar-me de toda doença que paralisa a minha vida? É você que escolhe. Não dá para ter uma relação duvidosa com Jesus. Ele quer tocar a sua paralisia com a sua ordem. Ele quer perdoar os nossos pecados. Ele quer que nós assumamos a postura dos seus amigos, de levarmos outros, de cavarmos os telhados da religião e descermos pessoas na frente de Jesus, para que Ele possa curar. Estou muito feliz que eu estou pregando num culto basicamente de envio. E o Senhor falou muito ao meu coração nesse sentido, né? Que esses irmãos que estão indo para ali, que sejamos esses amigos. Que descem os paralíticos na frente de Jesus, porque acreditam tanto que Jesus pode fazer algo. Que o Senhor nos livre de toda religiosidade, meus irmãos. De todo o encaixotamento do poder de Deus. E talvez você entrou aqui paralisado. Talvez você, esse paralítico hoje, descido por o seu amigo, você foi convidado por alguém. E Jesus está aqui e Ele está dizendo para você levantar, pegar a maca e ir para a sua casa. Você vai obedecer, é só você abrir a sua mão, abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero obedecer o Senhor, eu quero
ir para a minha casa, eu quero ser livre dessa paralisia. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Quero orar por você, para que você seja livre dessa paralisia. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, por essa palavra, por esse momento que nós podemos ter juntos. Senhor, livra a tua igreja, Senhor, de não te reconhecer como Deus verdadeiro das nossas vidas. Livra-nos, Senhor, de toda religiosidade, encaixotamento, Senhor, da nossa fé, Senhor, que nos impede de agir, de transformar as nossas realidades por meio da tua santa palavra. Senhor, nos leva como igreja a um lugar de decisão. Como nós vamos nos relacionar com você? Apenas como um Messias político, interreligioso, social? Ou o Senhor é o nosso Deus? O Senhor é o nosso tudo. Senhor, muitas vezes eu me sinto como esse paralítico. Não consigo nem falar nada para Jesus. Mas eu te agradeço pela igreja, Senhor, pelos amigos que me levam até o Senhor. E diante de Ti, palavras não são importantes. Porque o Senhor não exigiu nenhuma palavra daquele paralítico. Os teus olhos olharam profundamente a sua necessidade. E o Senhor resolveu o problema mais difícil da vida daquele homem. O ânimo, a tristeza por muitos anos naquela cama. Muitas vezes nós estamos assim, deprimidos, desanimados. E o Senhor olha para nós. O Senhor pode curar a nossa relação, o Senhor pode curar completamente, mas o Senhor começa por partes. O Senhor vai curando nos nossos corações. Tem de ânimo. E aí quando nós estamos perdidos na nossa identidade, o Senhor nos chama de filhos. Filho. E quando nos aprofundamos na nossa culpa, o Senhor, nós nem clamamos, nem pedimos, o Senhor diz: perdoados estão os teus pecados. E agora com o coração convertido, com o coração pronto para perceber as tuas grandezas, a grandeza do Senhor, o Senhor diz: olha para a nossa vida, em face dos religiosos, como um sinal do teu perdão. E o Senhor olha para nós e diz: eu quero dar autonomia para você. Levanta, pega a sua maca e vá para casa. E nós não recusamos obedecer. Nós até queremos às vezes ficar nas nossas macas, Senhor, mas a tua voz é tão potente, o teu chamado é tão irresistível, Senhor, que nós nos abrimos, nos lançamos e dizemos: Senhor, nós queremos ir. E nós olhamos para Deus e dizemos: glória seja dada ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque esse é o teu coração, Jesus. O Senhor quer que o Pai seja glorificado. E o Senhor se esforça até da maneira como você se identifica. Quando os fariseus e os mestres da lei questionaram a sua identidade: quem é este que pode? Quem é aquele que pode? O Senhor não ousou, ó Senhor, agir com arrogância, Senhor. O Senhor não ousou responder na primeira pessoa. O Senhor diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem, aquele sobre o qual batizado no Jordão, ouviu as palavras do próprio Pai: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. O Senhor disse na terceira pessoa: para que o Filho do Homem, para que vocês saibam que este Filho do Homem tem poder para curar toda a paralisia espiritual das nossas vidas. Fez o paralítico andar, Senhor. Eu oro por cada paralisia, Senhor, mencionada aqui nessa noite, para que toda paralisia se encontre com a tua encarnação, para que toda paralisia se encontre, Senhor, com o teu olhar, para que toda paralisia se encontre, Senhor, com a tua voz, Senhor, proclamada dos altos céus, Senhor, dizendo: levanta-te, pega essa maca e vá para casa. E
eu oro, Senhor, por cada um dos meus irmãos aqui, em quaisquer estágios do conhecimento, da fé que eles estejam, Senhor, para que eles conheçam esse Jesus poderoso, Senhor. É sobre Jesus, algo extraordinário acontece, algo poderoso acontece, um milagre a caminho acontece. Por isso eu oro, Senhor, por milagres, Senhor, nas nossas vidas, a partir de um coração convertido, a partir de um coração grato, a partir de um coração cheio da Tua presença, cheio do Teu amor, cheio das Tuas palavras, Senhor. Nos ajude a obedecer ao Senhor e ministra, Senhor, essa palavra ao nosso coração. Portanto, você que tem se enxergado paralítico, ouça a voz de Jesus e glorifique ao Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Fique de pé no seu lugar. Queria que você orasse com seu irmão agora. Ore por ele, ore para que o Senhor toque o coração dele.